E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 28. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever e deixe seu like nesse vídeo porque ajuda muito a gente a chegar a outras pessoas, além do que o conteúdo aqui é sempre de muito boa qualidade e no final, se você não gostar, pode deixar o seu dislike. Nesse vídeo a gente vai falar sobre diversidade e eu sei que esse é um tema que pode ferir suscetibilidade, é um tema sempre muito delicado, mas é claro que se você está assistindo e se você divergir de alguma forma do que eu estou trazendo aqui, considere duas coisas. A primeira é que eu não sou o dono da verdade, então eu estou refletindo aqui junto com você, e a segunda é que se você divergir de alguma coisa que eu estou falando, pensar diferente, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler, lógico, com inteligência, com civilidade, serão muito bem-vindos, eu vou ter o maior prazer de trocar ideia com você. Essa semana me chamou muita atenção uma notícia que eu vi no feed do meu Instagram. E uma coisa é importante dizer, eu não entrei para ver todo o contexto da entrevista que a pessoa deu ou da notícia, porque realmente não é uma notícia, não é o tipo de notícia que me atrai, que me interessa. Mas me chamou a atenção essa especificamente por causa do que estava escrito ali. E, logicamente, o que estava escrito ali me chamou a atenção porque era um contrassenso lógico, era, enfim, uma contradição lógica, né? E era um ator chamado Thiago Fragoso. E eu lembro desse ator, é um ator bastante bom. Se eu não me engano, ele é ator de cinema, né, de teatro, de novela. O cara tem uma banda também, se eu não me engano. Então, um cara realmente que tem, digamos assim, dotes artísticos ali que foram provados e reprovados, né? Ao longo de muitos anos, realmente o cara fez muito trabalho. Assim, eu lembro que eu gostava, inclusive, de ver o que ele fazia. E o que ele falou foi o seguinte, olha, eu estou tendo dificuldade de conseguir papéis. Isso foi o que eu entendi, tá? Porque hoje em dia não tem tantos papéis para homens brancos, né? Ou eles não têm tantos espaços para homens brancos, porque eles estão focados em públicos de diversidade. Então o que ele estava dizendo é assim, eu sou um homem branco, estou tendo dificuldade de conseguir papéis por causa da diversidade. Isso para mim é um contrassenso lógico, não é? Porque diversidade é tudo. Diversidade é homem branco, homem preto, mulher branca, preta, alto, baixo, gordinho, magrinho, não é? É o normal. Ou, digamos assim, quando você pensa num contexto de diversidade, num conceito de diversidade, o que me vem à mente é isso. O que vem na sua mente? E aquilo me chamou muita atenção, porque eu pensei assim, cara, peraí, pode ser isso, realmente, e aí vejamos, né, o que é diversidade, o que se chama de diversidade. Pô, pode não ser isso, de repente ele interpretou desse jeito, e não é todo, enfim, não é todos os lugares, nada disso, mas de repente o que ele está buscando, né, especificamente, não está dando match. E a terceira e última coisa é assim, cara, pode ser que esse cara tá falando isso só porque de alguma forma ele ficou chateado, ressentido com alguma coisa. Mas seja como for, vamos partir do princípio de que o que ele está falando realmente traz não só a impressão dele, mas o fato, né? De repente ele recebeu realmente esse feedback inúmeras vezes, ou várias vezes. Por quê? Não é? Isso é muito curioso. Por que isso aconteceria? E eu fiquei pensando comigo, eu vejo uma possibilidade grande disso acontecer. Por quê? E é sobre isso que eu quero falar agora. Porque talvez a gente esteja transformando, ou a gente corre o risco de transformar a diversidade quase que numa diversidade às avessas, concorda? Porque, veja só, por onde eu entendo, até onde eu entendo, a diversidade ela tem um objetivo de trazer, por exemplo, para os espaços, né? Seja espaço de trabalho, mas principalmente espaço de trabalho, eu acredito, mas para a discussão, para o debate, públicos muito diferentes. Ou seja, eu quero ouvir a sua opinião, você que é cadeirante, negra, sei lá, mulher e que mora numa favela. Eu quero ouvir a tua opinião, você que é Faria Limer, etc. e tal. Eu quero que essa galera converse. Eu quero ouvir, entender o que eles têm, assim, de percepção do mundo, como é que eles veem as coisas. E eu quero, em última instância, perguntar para eles, cara, como é que você resolveria esse problema? E eu gostaria de ouvir eles abordando de formas muito diferentes as soluções, né, soluções para problemas que a gente tem no dia a dia. Seja problemas, sei lá, enfim, de emprego, problemas da política, etc. E sob diversos pontos de vista, é muito inteligente fazer isso, concorda? Só que se a gente transforma a diversidade em uma coisa que não é realmente diversidade, a gente basicamente se concentra naquilo que é externo e não necessariamente naquilo que a diversidade deveria fazer, a gente instrumentaliza isso. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se você conhece essa história, mas é uma história muito interessante.
Tinha uma moça, né, que ela sempre que ia fazer um determinado prato na casa dela, então imagina, vamos dizer que era um pão. Ela ia lá fazer o pão, quando ela ia colocar o pão na forma, o que ela fazia? Ela cortava as duas pontas, uma ponta do pão aqui e uma ponta do pão aqui. E aí um dia o marido dela chegou para ela e perguntou, cara, por que você está fazendo isso? Né? Por que você está cortando as duas pontas do pão? Ela falou, olha, eu não sei, mas a minha mãe sempre fez assim. E aí ela falou, e ele perguntou, tá bom, pergunta para ela, por que ela corta as duas pontas do pão? E ela ligou para a mãe dela, né? E perguntou, mãe, por que você corta as duas pontas do pão? E a mãe perguntou, olha, eu também não sei, mas a minha mãe fazia. E aí eu faço isso igual a ela. Muito bem. E aí chegou um dia e perguntaram para a avó, tá, mas por que você corta as duas pontas do pão? E a avó respondeu, ela falou, porque no meu forno, lá em casa, era muito pequenininho, não cabia, né? Então eu tinha que cortar as duas pontas, porque senão não encaixava, não entrava. A história é assim, muito parecida com isso. Então o que acontece é que se a gente começa a considerar certas coisas como coisas estanques, a gente pode perder a diversidade. Concorda? Que imagina que você vai cortando essas pontinhas do pão, ou seja, você vai tirando certos públicos dessa ideia de diversidade, considerando que apenas, imagina, mulheres, negros, etc., esses públicos que são mais tradicionalmente ligados à pauta de diversidade, só esses públicos representam ou deveriam ter representatividade quando você fala de diversidade. O que acontece é que em algum momento você começa a fazer, a partir desse público, o que faziam com esses públicos. Ou seja, se antes esses públicos eram discriminados e não tinham acesso por exemplo, a certos lugares, a certos contextos, você começa a tirar os acessos aos outros grupos, a esses grupos. Então, de alguma forma, é quase como se você estivesse criando também uma segregação. Fez sentido o que eu falei para você? E isso me preocupa por quê? Não porque eu estou dizendo que isso aconteceu com ele, nada disso. Mas eu vejo que isso é muito possível disso acontecer. Porque, como o caso dessa moça que eu contei, que cortava as duas pontinhas do pão, etc., isso com certeza é uma coisa comum de acontecer na raça humana, né? O ser humano, ele é danado para fazer esse tipo de coisa. E aí eu fiquei avaliando, raciocinando comigo mesmo e pensando que você acha que talvez a diversidade que a gente está vivendo hoje, ela é uma diversidade que já começou a ser exclusiva? Ou seja, só determinados públicos deveriam ter voz e vez, só determinados públicos deveriam ter espaço a, por exemplo, né, determinados ambientes, a determinadas oportunidades. Porque quando eu imagino diversidade, imagina que eu cheguei numa empresa, ou então cheguei numa festa. Vamos dizer uma festa que eu acho que é mais fácil de todo mundo imaginar isso. E essa festa é diversa. Cara, eu imagino que vai ter tudo. Então vai ter, sei lá, mulher negra, homem negro, branco, preto, Faria Lime, não sei, o cara que gosta de funk, enfim, toda aquela misturada. Isso, na minha visão, é diversidade. Se você for numa praia no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho certeza que você vai ver diversidade. Então, me parece que aquilo que a gente está chamando de diversidade hoje está cada vez mais se transformando, ou correndo o risco de se transformar, numa coisa estanque, hermética, e que ao invés de trazer realmente, né, essa diversidade e não criar essa separação, tende a criar essa separação, tende a colocar certos públicos, digamos assim, na geladeira, de fora de determinadas, né, oportunidades, e colocar outros grupos numa oportunidade, ou digamos assim, em contextos onde apenas eles são considerados de diversidade. Isso me chamou muita atenção, porque quando eu penso em diversidade, deveria ter espaço para todo mundo, só que parece que não é isso. Você vê diversidade acontecendo ao seu redor? Qual que é a tua opinião? Porque me parece que se a gente fizer isso, se a gente, de alguma maneira, realmente transformar a diversidade numa coisa que exclui as pessoas, que segrega, a gente está perdendo uma oportunidade histórica assim, sem precedentes, porque me parece que o mundo inteiro hoje está engajado nessa causa, e se isso acontecer, me parece que a gente perde não só o timing histórico, né, a oportunidade, como eu disse, mas a gente perde também a capacidade de argumentar depois, de falar, olha, como isso é uma coisa boa. Porque se a gente começa a fazer isso, a gente realmente transforma uma coisa que é ruim, é negativa, e que eventualmente exclui mais até do que integra, mais do que junta. O que você acha? Deixa aí nos comentários.
Por hoje é isso, a gente se vê no vídeo 29. Um abraço e tchau, tchau.